A RTV Luz apresenta Acontece, o seu magazine semanal sobre o associativismo português no Reino Unido.
RTV Lusa, a rádio que fala em português. Muito boa tarde, este é o programa Acontece, o meu nome é Margarida Arcanjo e hoje tenho o gosto de ter em estúdio um dos maiores trompetistas nacionais que reside no Reino Unido. Eu já tive aqui meia horinha de conversa em off e devo dizer-vos que temos panos para mangas, muita coisa para falar, nem sei se uma hora vai ser suficiente. Boa tarde, Luís Martelo. Boa tarde, Margarida. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Em off tinha-te dito que possivelmente vais responder a muitas perguntas que já te fizeram 500 mil vezes, mas em contexto aqui do nosso estúdio humilde da RTV Lusa, tenho a certeza que será uma abordagem também mais engraçada, Sim, não é? Sim, mais intimista também. Mais intimista também, até porque o espaço é bastante acolhedor e nós já tivemos aqui um bocadinho à conversa e eu tinha-te dito que a primeira pergunta que te fazia era realmente uma coisa muito fora. Então, diz a trompete ou o trompete? E como eu disse, ninguém sabe. Eu disse em off. É uma discussão que nós mesmo trompetistas temos essa brincadeira. E eu costumo dizer, quem gosta de mulheres, nós normalmente dizemos a, e quem gosta de homens diz u, porque nós acarinhamos sempre o instrumento quase como sendo um namorado ou uma namorada, então é um bocado por aí, mas não tem sexo. E até pode ter uma alcunha, não é? Dizias-me tu há sim, pouco. Sim, há quem chame, eu tenho um amigo meu que a trompete dele chama-se Nini. Nini, pronto, é quase como Onde é que tu nome vais? de cachorro, não é? Vou buscar a Nini. Pronto, olha. Ou uma filha, podia Sim, ser uma filha. É quase. Começamos com um tema original. My Rose. My Rose. Então, a quem é dedicado o My Rose? À minha filha mais nova, à Mia Rose, e é um tema que eu gravei com os UHF, a banda da rock portuguesa. Celebram 45 anos este ano, o ano passado. E eu, como estive envolvido num dos álbuns deles, do Ivan, depois eles acabaram por gravar este tema comigo e é muito bom, retrata as várias fases de um bebê, desde a calma e, como tu dizias, quase da vida humana, né? Depois aquela agitação e chega àquele pico da música e volta ao doce, que é o final do dia normalmente. É uma música muito bonita. É mesmo, é mesmo. E o trompete, ou neste caso a trompete, eu por nome digo mas isto pode mudar também. A verdade é que a trompete traz logo aqui um lado muito acolhedor, muito meigo. Como é que tu identificavas o timbre da trompete? É para ti, como é que podes explicar isso? Isso é uma questão muito importante para nós trompetistas e eu tenho dado vários workshops pelo mundo agora com os concertos, faço sempre o concerto e faço sempre um workshop para os músicos da região e é uma coisa que eu falo muito, nós temos que pensar, talvez como vocês na voz, eu tenho que dizer aos alunos, nós temos que encontrar a nossa própria identidade, né? No trompete, e o trompete, estás a ver, no trompete. Exatamente. Mas eu digo a trompete, mas digo no, lá está. No trompete normalmente nós estamos habituados àquele som latino, rasgado, muito estridente, que é muito bom, mas pode ser muito saturante se tu estiveres a ouvir um concerto por mais de 10 minutos assim, com o trompete sempre a berrar, tu vais-te fartar, ninguém gosta. Claro. Tal como se for um cantor, que eu vejo muitas vezes até cantores portugueses, aqueles que não são tão profissionais, cometem o erro, são bons cantores, mas tentam demais, e o demais fica feio, né? Acabam por estragar tudo. E então eu tento procurar cor no som, eu falo da cor do som, falo do imaginar um som, por exemplo, se tu imaginas um veludo, se tu imaginas uma coisa áspera, e eu imagino o meu som assim, um som macio, quente, né? Aquele som quente, que é aquele tal ar que vem de dentro, aberto, né? Que cria aquele som mais melódico e que permite que o trompete não seja um instrumento tão agressivo, mas quando tem que ser, é. Porque a verdade é que também o trompete está um bocadinho associado a um trio ou um quarteto de sopros, não é? Sim. Não há às vezes grande destaque para o trombone, para o trompete, para os outros instrumentos. Assim como solista há pouco. E o que há normalmente é o quê? É a música passo dobles, que é aquela música da tauromaquia, lá está, agressivo. O jazz trouxe outra onda no trompete, mas também lá está sempre a abrir, sempre a rasgar. E nunca houve muita coisa do trompete cantar. E eu costumo dizer, o trompete, o segredo para tu fazeres... Aliás, o segredo da minha carreira foi fazer com que o trompete substituísse uma voz naquilo que eu estou a fazer. Ou seja, eu toco fados, eu toco com um trompete, que não é muito comum. Ou seja, eu consigo tocar as músicas que as pessoas gostam no trompete. Que normalmente num saxofone é mais fácil, porque o saxofone é mais macio. É isso que eu estava a pensar. O trompete, tens que trabalhar muito mais para conseguir. A questão é essa,
estávamos a falar há bocado, tens de ter muito mais foco, não te podes descuidar um segundo, senão ela sai logo para fora, ou seja, há um controle quase emocional. O som tem de ser muito bem doseado, não é? E tens que trabalhar muito para isso, tens de ter muito controle nos lábios, na musculatura para poder fazer isso. Exatamente. Como se diz no termo musical, na embocadura, não é? Sim. O facto do instrumento entrar na boca tem de ser colocado de uma determinada forma, não é? E dizias-me também que é muito importante aquilo que tu comes. Muito importante. A alimentação, o exercício físico, o dormir bem, é muito importante, aliás, para qualquer músico, para cantores e tudo. Sabes que afeta a voz. E engraçado, se afetar a voz, as cordas vocais, afeta o mesmo que afeta as cordas vocais, o tal refluxo do que tu comes, é o que afeta os lábios. Portanto, para uma pessoa normal isso não vai afetar em nada, né? Mas para nós é um problema muito grave. Muito grave. O álcool também é... O álcool esquece. Não tem hipótese. Muita bebida, muita água neste caso? Muita água. E depois é um bocado aquela coisa, lá está. Quem nos conheceu quando nós éramos mais novos e andávamos aí a curtir, agora é um bocado, cocôzinho e não bebes um copo. Mas não é. Ou tu tens a responsabilidade realmente do nível em que tu estás e queres fazer uma coisa, ou não podes, percebes? E então eu cortei com o tabaco há 6 anos atrás, cortei com o álcool ao mesmo tempo, depois muito exercício físico, muita água, como tu dizes, e ter muito controle com a alimentação, claro. É ótimo. Há algumas coisinhas que tens de evitar, embora gostes muito, não é? Sim, azeitonas verdes, pistaches, não posso. E o chocolate também faz problemas ou não? E o café? O café faz, mas o café é uma coisa que eu reduzi muito, mas ainda bebo 1 ou 2 cafés, mas cortei o açúcar, por exemplo, que era uma coisa que também me fazia muito mal. Mas também digo, quem consegue beber café sem açúcar consegue matar alguém. Isso é muito mal. Ainda não consegui, mas eu bebo. Chocolate, lá está, porque faço muito exercício, não como muito, mas adoro chocolate. E se comer, tento sempre que seja aquele chocolate escuro, o chocolate negro. Faz muito menos mal do que o chocolate normal, sim. Para se estar ao nível que tu estás, que já é um nível bastante alto e que se calhar ainda há sempre forma de se ir mais além, há muito porque para andar. Já percebi que és um jovem muito ambicioso, mas sempre com os pés bem assentes na terra. 4 horas por dia de treino sozinho, são desafiantes todos os dias ou é uma alegria fazê-las? A alegria é sempre, mas é são aquelas horas ingratas que ninguém vê, porque... Tu, por exemplo, e tu que és cantora, especialmente vivendo numa comunidade pequena como nós vivemos em Inglaterra, né? Mas vocês aqui, principalmente quem vive aqui na zona de Londres, em Stockwell, se tu pedires um valor, não vou falar de um valor, mas pedes um valor e às vezes pensam, mas isso é um bocado, então mas não fazes uma atençãozinha, é só 1 hora, não é só 1 hora. É 1 hora que tu vais cantar, mas são as 4 horas à segunda, as 4 horas à terça, à quarta, à quinta, e depois, tirando essas 4 horas, é mais 1 hora de e-mails, mais 1 hora a sacar músicas, mais 1 hora... Ou seja, a minha mulher costuma dizer 24 horas por dia. Eu estou com ela sentado no sofá a ver um filme, mas estou a tratar de concertos para o Canadá, que vou agora. Eu faço os meus próprios e-mails, os meus próprios contratos, os recibos. É preciso muito cuidado. Não é só cantar. É quase um one-man show dentro e fora do palco. É muito complicado. E depois gerir isto com a família. E para mim a minha família é o mais importante de tudo. E eu até tenho tido essa conversa com a minha mulher. As coisas às vezes chegam a um ponto que é tanta coisa que às vezes até te faz pensar, será que vale a pena esta distância? Eu tenho estado 3 semanas fora, 1 semana cá, 1 mês fora, 1 semana... E eu às vezes preferia se calhar ir para as obras outra vez e ter a minha família, percebes? Eu compreendo. As pessoas não têm noção dessa falta, não é? Porque é uma solidão. Essas 4 horas que eu pratico é sozinho, não pode haver barulho, tem que estar fechado. Estou no avião, estou a ouvir música já a pensar no próximo concerto. Chego ao concerto, normalmente 2 dias de ensaio, com uma banda que eu não conheço de lado nenhum, nova, 60 músicos novos, um maestro novo, uma direção nova. E adequares-te a tudo e eles adequarem-se a ti. Faço um concerto, ou seja, quinta, sexta ensaio, sábado concerto, domingo masterclass, segunda arranco para outra cidade para fazer tudo novo na semana a seguir. Exatamente. Mais 60 pessoas novas, mais... mano, mas será que seria diferente se não tivesses a tua família aqui? Achas que irias estar mais disponível para aproveitar o tempo lá? Ou seria igual? Ou seja... Olha, até te digo diferente. Se eu não tivesse a minha família, o problema é que isto é um pau de 2 bicos. Se eu não tivesse a minha família, provavelmente nem sequer estava aqui, onde eu estou. Okay. Porque foram eles que me fizeram lutar também para chegar onde eu estou. Foi porque os tenho e sei que tenho que ter um futuro melhor. Tinha que ter um futuro melhor. É uma balança difícil às vezes de equilibrar. Ou seja, sem eles também não sei se estava... Se calhar se não estivesse andava para aí a curtir e não tinha nada. Portanto... E as redes sociais são bastante importantes também para esta visibilidade. Especialmente com a minha história foi uma alavanca muito grande. Quando eu comecei a reaparecer com o trompete
e depois de ter vivido na rua e essa coisa toda, quando se veia, ou seja, aquelas pessoas que viram, olha, o gajo já aí anda outra vez, então, mas passou tão mal, isso tudo acabou nos ouvidos das pessoas certas, né? E tudo o que é mau espalha-se rápido. É verdade. Ainda no outro dia partilhei uma coisa, um avião só é notícia quando cai, não interessa quantas vezes ele decola, É verdade, mas no dia que ele cair vai ser notícia, e nós é igual, o ser humano é mais ou menos igual. Pá, e foi, mas também se conseguiu transformar isso numa coisa muito positiva, em que agora dá para ajudar muita gente através dessa história. Fantástico. Vamos voltar lá atrás. Natural de Barcoço. Barcoço, Mealhada. Na Mielhada. Quem é este jovem que, aos 7 anos de idade, ingressa na Banda Filarmónica para aprender trompa? Olha, venho de uma família muito humilde, mecânicos, quase todos, já 18 homens, todos mecânicos. Uau! Tirando eu e o meu irmão que ainda lá andou, mas agora Fazes também mecânica de outra forma. Sim, mas também gosto da mecânica, também gosto muito. Mas fiquei tão traumatizado porque nós não tínhamos verões, era uma família muito quadrada na mentalidade, ainda, todos trabalharam desde os 12 anos, vieram de Angola refugiados, portugueses mas refugiados, e começaram logo a trabalhar, então aquilo era um bocado, não, sais da escola, verão, os meus colegas todos de férias e eu na oficina, nem que fosse a limpar tinha que andar lá. Ou seja, acabei por não ter uma infância. Então fiquei um bocado traumatizado com aquilo. E o meu refúgio foi a Banda Filarmónica. Quando eu me apanhei na Banda Filarmónica, na minha aldeia não havia mais nada. Havia ali, na Mielhada, em Coimbra, que eram 5 km e 10 km de distância, já havia futebol, mas os meus pais nem tinham hipótese de me levar a lado nenhum. Então ali na aldeia era aquilo, era a banda. E íamos todos para lá. Pá, e foi dali que se começou tudo, né? As primeiras namoradas, os primeiros jogos de futebol e também coisas más, né? Claro. Há também uma referência muito grande nesta altura. Fernando Vidal, quem sim, era? Foi aos 11 anos, é aí que as coisas viram. Ou seja, aos 7 anos eu comecei na trompa, mas andava ali, lá está, porque era um refúgio para mim e não pela música. Aquilo para mim era... E a trompa não me dizia nada. Aos 11 anos, a banda muda de maestro para um músico muito bom, que era o Fernando Vidal, um dos melhores trompetistas que houve na banda do Exército em Portugal. E pronto, foi ele que me deu o trompete. Ele olhou para mim na altura. É aquela coisa, há coisas que é o destino. Ele chegou lá, eu lembro-me, ele olhou para mim com um sorriso, que ele levantava sempre assim a sobrancelha, que eu também faço assim uma. E puto, tu tens lábio para o trompete. E um gajo ouve aquilo com 11 anos, tu pensas, não faço. Sei lá o que é que ele está a dizer. Será que é um elogio? Pois, sei lá o que é que ele está. Está bem, dá cá um trompete. Mas a partir dali, quando ele me deu e eu o ouvia tocar na primeira aula a ele, eu fiquei doido, eu disse, é isto que eu quero, afinal isto dá para tocar, porque não havia ali ninguém que fosse assim destacado. Era uma banda filarmónica humildezinha, e até o mestre que lá estava era um senhor já velho, que era o senhor Sá. Havia ali músicos bons, mas nada que me dissesse assim, uau. Tcharam, E quando ele tocou aquilo à minha frente, eu disse, o que é isto, mano? E depois ele tinha o mesmo estilo que eu tenho hoje, que não havia em Portugal. Louis Armstrong, Glenn Miller, as big bands, porque ele tocava no Casino da Figueira da Foz e na Orquestra da Broadway em Coimbra. E foi aquilo que me abriu, conforme eu ouvi, a música que me abriu a mente foi o Hello Dolly, do Louis Armstrong. A primeira vez que eu ouvi ele a tocar aquilo, e até hoje eu toco aquilo todos os dias nos meus concertos. Quase como se fosse a homenageá-lo? Sim, e é uma música que continua. Normalmente, quando tu estás sempre a cantar a mesma música e a tocar, tu fartas-te. Chega a um ponto que já não a podes ouvir. E aquela música eu continuo com a mesma alegria. Eu pego no trompete e aquilo ainda me faz bater o... Se me faz bater o pé, está bom. Se calhar até faz uma dinâmica diferente. Faz aquilo e dá-me aquele balancezinho, não sei porquê, mas tem mesmo uma alegria. O Louis Armstrong para mim é top, é o meu ídolo, sempre foi. Sem dúvida. Pronto, e é a minha cena. Sem dúvida. Se calhar também é Luís como eu, ainda por cima. se calhar aí uma coincidência. É. Então, quando, depois de se começar aos 11 anos, começa-se a praticar trompete, como é que depois se dá a ida para a banda do Exército? Ele preparou-me, ele foi-me preparando, e eu lembro-me que aí aos 13 anos foi quando eu me lembro dele me dar aqueles primeiros elogios do tipo, estamos a chegar a algum lado, isto está a correr bem, muito bom e tal. Depois começou-me a preparar já de outra forma, a levar-me quase baixo do braço, como se fosse um filho dele, e fui. E pronto, ele foi-me preparando para ir entrar para o conservatório, mas os meus pais não podiam levar para o conservatório, que era em Coimbra, 10 km. Ali naquela realidade era muito distante e não havia autocarros nem nada. Então eu só consegui entrar no conservatório aos 17, em primeiro lugar, mas no final desse mesmo ano
entro na banda do Exército também, fiquei com o lugar na banda do Exército, ou seja, acabei por nem fazer o conservatório, saltei logo para a banda do Exército. E nessa banda do Exército era uma vaga para? Era uma vaga para 35 músicos, 35 trompetistas que estávamos lá. Era muita. Já foi uma prova de fogo nessa altura? Sim, não, ali não há como facilitar. Tem que se tocar e tem um júri, né? E não pode ser ninguém que te conheça. Hoje em dia a pessoa que me fez a prova é dos meus melhores amigos, porque na verdade eu nem sabia, era um discípulo do Vidal também, que é o João Coca, que é o trompetista que está com o Toy agora, dos meus melhores amigos. E pronto, foi ele que me fez a prova lá. E o Vidal estava lá, nessa banda. Pronto, depois tive que ir fazer a recruta, né? Porque tu passas nessa prova, depois tens que fazer as provas físicas, tudo como o exército normal. Exato. Vais fazer a recruta e depois é que ingressas à banda. E pronto, ainda lá estive com ele 3 meses depois na banda e fui transferido para a banda militar de Évora, que era onde havia as vagas. E aqui estamos a falar, se calhar, dos 17 mais ou menos aos aqui 21, 22? Sim, 21 foi quando eu saí da banda do exército em Évora, que acabei na rua. Sim. Então, de Évora, não é? Vês-te, se calhar, abraços com uma realidade que desconheces, não tens família em Évora. Sim. Lá foi o meu... Foi o início de uma grande queda. Mas não te vias a voltar, por exemplo, à tua zona? Não. Aos 21, aos 21. Não, eu ainda voltei, aliás. Nós não referimos isto, mas a minha situação familiar durante esse tempo todo, ali principalmente a partir dos 15, foi quando o meu pai sempre trabalhou em Lisboa. E só vinha a casa ao fim de semana e depois começou a vir nos últimos 3, 4 anos, só de 15 em 15 dias. E aos 15 anos eu lembro que foi por minha influência que ele, até que eu chorava, queria que ele voltasse para casa e já tinha o meu irmão pequenino, e ele voltou e assumiu a oficina então com o meu tio, que é a oficina da família agora. Só que a situação complicou-se muito entre ele e o meu pai. Quando tu estás tantos anos fora, depois a convivência entre eles, provou-se que aquilo não dava, pá, e muita confusão, não vale a pena estar aqui a bater nas coisas, mas violência doméstica, e eu acabei por sofrer muito com isso também, e já perdoei o meu pai e a minha mãe também. São fases da vida que cada um tem de passar às vezes. E ninguém consegue entender, mas cada pessoa consegue entender o que sente e o porquê que se faz, e há coisas que a gente julga. Ou seja, não dá para julgar, né? Porque quem sabe da tenda é o tendeiro, como se costuma dizer. Mesmo, eu julgo aquilo que vi que não era certo e que era a violência em si, mas não posso julgar tudo aquilo que estava por trás porque ninguém sabe, entendes? Então é uma parte que eu passo à frente da minha vida e só quero que eles estejam bem. E isso fez-te se calhar ficar então em Évora? Voltaram ao Alentejo? Não, eu fiquei em Évora e na banda do Exército. Só quando eu cheguei à banda do Exército, o meu sonho de ir para a banda do Exército era estar com o Vidal, e o Vidal estava em Queluz. E quando eles me transferiram para Évora foi a minha grande quebra, ou seja, eu passei a vida inteira a tocar ao lado do homem que me ensinou tudo. Quase como um segundo pai, não é? Sim, aliás, era mais o meu pai, que ele estava mais tempo comigo do que o meu próprio pai, né? Infelizmente. E depois acabo separado dele para Évora, para uma banda muito mais fraca, com uma realidade muito diferente, ou seja, eram quase tudo músicos. E não digo isto com maldade, porque há muitos músicos bons que estavam lá, especialmente para esses, mas muitos dos músicos mais velhos que lá estavam encostados à boxe, ou seja, eram aqueles músicos que já estavam à espera de fazer tempo para ir embora. Uma realidade menos militar, ou seja, havia mais liberdade. Perdi-me logo. Noite, álcool, aí sim. Demasiada liberdade também. Entrei na universidade. Por causa da minha vida familiar, eu não sabia o que era dinheiro, eu nunca tinha tido dinheiro, nunca fui habituado a ter, por exemplo, é uma coisa que hoje que eu faço com os meus filhos: dou dinheiro, vais às compras e trazes-me o troco e o talão. Para saber gerir. Eu não sabia gerir nada, ou seja, apanhei-me com os primeiros ordenados, esquece, aquilo durava uma semana, eu ia, e depois entrei na universidade, em música clássica também. Praxes, queima das fitas, estás a ver o filme, né? Loucura. Esquece, puto da aldeia ali, aquilo era tudo meu, era o maior, até que começou a correr mal, né? E depois como é que se vai de Évora para Vila Nova de Mil Fontes? É aí, pronto, o psicológico começou a cair, até que chegou a um ponto, a situação dos meus pais piorou bastante, eu soube da situação, saí para tentar pôr um fim ali a ver o que é que conseguia, né? Tentar resolver a situação. Cheguei lá, apanhei-me com uma situação muito mais complicada do que eu estava à espera. Eu pensava que ia ser forte para resolver, acabei por... Eu já estava num limite tão sem lei, porque... Mano, se a tropa já não me segurava, não era mais nada que me segurava, eu já estava totalmente perdido, e a verdade é essa. Pá, apanhei-me ali no meio de confusões com o meu pai para tentar defender a minha mãe, depois com a minha mãe para tentar defender o meu pai, esquece. Acabei sozinho, acabei na rua e Vila Nova de Mil Fontes porque eu tinha ido de férias para lá no verão anterior, enquanto ainda estava em Évora, com dinheiro, adorei aquilo, tinha feito uns amigos lá, verão, aquilo era espetacular,
muitas miúdas giras, noite e tal, e eu pensei, bem, é mesmo para ali que eu vou, que aquilo é top. Mas não é top o ano inteiro. Não, quando acabou o verão foi muito complicado e foi a partir daí que eu caí na rua, ou seja, eu fui para lá em junho, julho, e quando chegou a setembro foi quando me caiu a ficha que não havia nada, aquilo vira deserto e pronto, tens três indústrias ali, a pesca, que é sempre, mas a pesca está ligada ao tráfico de droga que não é segredo para ninguém, a maioria, né? Porque há muita coisa ali, e depois era a prostituição, que era as casas de prostituição, que sempre houve ali muito naquela zona. E tu viste-te embrenhado em realidades sim. que não conhecias na tua zona, com certeza? Sim, nada, eu nem nunca tinha, por muito que eu já tivesse vivido e lá está, e em Évora já andava confusões e aquela coisa da noitada havia porradarias, porque é o que é, e a malta nova... quando está com os copos, infelizmente é assim. Hoje não me revejo em nada disso, mas depois ali apanhei-me noutra realidade. E digo-te uma coisa, só sobrevivi por causa da preparação militar que eu tinha. Fantástico. Especialmente o viver na rua, porque eu durante 3 anos, não os 3 anos completos, mas pelo menos durante 2 anos e qualquer coisa, tudo o que eu comia era o que apanhava do mar. Ou seja, eu tinha uma panela onde eu agarrava a água salgada do próprio mar, que eu sabia que, e apanhava mexilhões das cordas dos barcos e cozia aquilo com a água salgada e era o que eu comia, ou percebos. Depois houve um senhor que me ensinou a apanhar polvo, que é o João, que hoje em dia a Maria, que é a mulher dele, é como se fosse a minha mãe adotiva, que eu fico sempre, é onde eu fico quando vou a Portugal, em Oeiras. Tive muito boa gente que me deu a mão, mas foram períodos... Foram 3 anos muito complicados. Para teres noção, quando vim para Londres tinha 45 quilos, mano. Com 24 anos já. Exatamente. 45 quilos. Ou Tenho seja, 75 agora. 75, sim. Uma grande diferença. E estamos a falar de 10 anos só. É muito. Mas tudo isso, devido a uma vida que tu achavas que, se calhar nunca imaginaste que te irias meter, não é? Nunca. Muito complicada. E nem queria. Aquilo fui apanhado no meio. E há coisas que não é só nos filmes, que é E isso. foi para sobreviver que Teve que sentiste Teve que ser. que tinhas de te embrenhar cada vez mais? Tinhas mesmo, porque ali não tens hipótese, não tinhas que sair dali e depois já é um bocado, sai daqui para onde? Já não Se tenho não nada. tem ninguém, não é? Já Se não e depois conheço estás em ninguém. Mil Fontes, o problema é eu já nem tinha dinheiro para sair de lá e Mil Fontes está no meio do nada, que era outra realidade que eu também não tinha bem. Só depois estás ali é que te percebes que Odmira fica a meia hora, Sines fica a 40 minutos. E sem carro é complicado. Não tens nada, tu estás ali no meio do nada. Ou seja, apanhei-me ali a dormir nas falésias, que até há um vídeo que tem a gruta onde eu dormia, que foi uma gruta que eu construí. E pronto, que ainda fui lá visitar lá agora. Havia mais pessoas como tu, muitas como Não, tu? ninguém. Eras o único? Ali, havia um senhor de barbas, que era o seu Luís, muito... Quando eu lá cheguei, ele ainda andava lá, mas depois desapareceu, ele faleceu. Mas ele escondia-se nas falésias e ninguém sabia dele. Porque quando nós pensamos em sem-abrigo, pensamos em cidades grandes, não é? Pois, não. Nunca vamos não. pensar Não. numa vila como Vila Nova de Mil Fontes. E ali foi um bocado uma coisa mesmo, tipo filme de sobrevivência. Eu vivia nas rochas, nas falésias. Temeste muitas vezes pela tua vida, Luís? Sim. Aleijei-me muitas vezes, outras vezes entrei em hipotermia, cheguei até aqui para o hospital e... Tinhas amigos? Tinhas alguém que... Fui fazendo. Mas foi fazendo esses amigos que fui entrando... Ali não tens hipótese, quando uma terra tão pequena está quase toda envolvida num esquema que se vivia ali, porque agora aquilo levou uma grande limpeza há uns 10 anos atrás. Na altura que eu saí de lá, um ano depois aquilo houve uma grande limpeza, mas era tudo, era GNRs, era guarda marítima, era tudo, seguranças. Era um sistema montado. Era um sistema montado muito complicado, mano, que ali não havia muito por onde fugir. Pronto, e muitas coisas eu fiz porque eu queria, porque eu achava que era certo também, que é o que eu estava a dizer. Eu nunca fiz mal a ninguém bom. Eu sempre me metia nas confusões, era para defender. Eu ali naquele meio tinha muito aquela coisa de ajudar os que eram apanhados e eram desprotegidos como eu, porque eu, como tinha passado mal antes, mas muitos deles não tinham, eles deixavam-se ficar. E eu era, como eu te disse há bocado, eu tinha uma frase que eu lembro-me de dizer, que era boa inconsciente, que era: se o meu pai não me matou, mais ninguém me vai matar, estás a ver? E eu com meio metro ia contra seguranças grandes e hoje em dia muitos deles são meus amigos e têm um respeito do caraças e ainda bem, mas todos pagámos, mano, todos, não houve ninguém ali, quer dizer, houve uma pessoa que não pagou porque escapou-se até hoje, mas... Nunca se sabe se não vai voltar a pagar, ou se não paga ainda. A gente no fim, eu conheci Deus quando vim para a Inglaterra, conheci Deus de uma forma muito diferente que eu nunca tinha conhecido e sou cristão, mesmo cristão, hoje em dia a minha família, somos mesmo cristãos. És praticante. Sim, e eu costumo dizer, ele vai pagar, nós vamos todos pagar, no fim. Mesmo aquilo que eu já paguei aqui ainda não é nada comparado àquilo que eu posso vir a pagar se não estiver no caminho dele, estás a perceber? Portanto...
ou nós fomos perdoados por aquilo que Jesus fez por nós, ou não fomos, e não interessa se já pagaste aqui, vais pagar mais ainda. Portanto, isso está nas mãos de Deus. Mas há uma coisa boa. Para além de todos os ensinamentos que tu tiveste em Vila Nova de Mil Fontes, há também um tema que tu tocas, que faz parte do teu CD, é um original, que homenageia esta localidade que passou de ser uma coisa negativa para algo muito positivo. Muito positivo. É a minha terra hoje em dia. Fala-nos então da Princesa do Alentejo. Aliás, a t-shirt que eu estou é do lado do Mil Fontes. É verdade, é verdade. Esta música chama-se Princesa do Alentejo e é precisamente uma melodia que eu, quando vivia na rua a olhar para o mar, eu costumava cantar. Imagina esta melodia, quando eu pude fazer o meu primeiro álbum, metia aqui, é por isso que tem esse nome. Basicamente isto era o que eu sentia quando estava a dormir na praia. Vamos então tentar perceber, porque nunca sabemos Fechem ao certo os o que é. É isso. Princesa do Alentejo, Luís Martelo.
TV Lusa, com certeza uma rádio portuguesa. É com certeza uma rádio portuguesa e este é um programa que com certeza não vai querer continuar a perder, porque estamos aqui em estúdio com Luís Martelo, ele que tem um exemplo de vida um tanto ou quanto desafiante, mas também muito, mas mesmo muito conquistado à sua custa. Teve aqui uma reviravolta na sua vida que fez com que aprendesse diversas coisas e agora tudo isso está a ser posto em prática também em benefício dos outros. Luís, estávamos então nesta passagem de Vila Nova de Mil Fontes para Londres. Como é que tu chegas a Londres? Então, eu vim para Londres com a ajuda de uns amigos de lá, de Mil Fontes. Na altura que a coisa começou a dar para o torto lá, muito a sério, que se percebeu que aquilo ia dar asneira para toda a gente. Eu tive amigos que sabiam daquilo que eu fazia, do meu talento, e que eu tentava ajudar toda a gente, e depois comecei lá nos bares a cantar, foi assim, a cantar uns quizombas e uns raps. E... Nesses 3 anos, há pouco não te perguntei, nesses 3 anos em que tu viveste na rua, tu tinhas possibilidade de encontrar alguma trompete e tocar? Não, aliás, eu tive que vender a minha trompete para comer quando caí na rua. Mas depois não houve oportunidade de não. encontrar alguma numa loja de música ali perto? Lá não há nada, lá não havia nada. Sim, mas que alguém tivesse... Não. Aliás, até houve um senhor que era do Bar da Praia, o Eduardo, que depois me comprou uma muito baratinha, uma coisa barata lá no último ano, e aquilo durou para aí um mês, acabou por não dar em nada. Mas eu lembro-me de ver numa das reportagens que tu nos mandaste que dizias que esse tempo na rua foi difícil porque perdeste a embocadura, perdeste a capacidade de tocar, não é? Os dentes mudaram, os meus ossos sofreram muito. Por isso é que eu digo, o tempo que eu demorei a formar tudo outra vez para voltar a tocar acho que é o mais inacreditável da minha carreira, é como é que eu recuperei tão rápido, que eu só voltei a tocar trompete, atenção, em 2019. Fantástico. Nem foi quando vim para cá. Eu depois andei aqui ainda a trabalhar, já vamos lá, só depois em Bristol. Ou seja, e recuperei muito rápido. Mas lá em Mil Fontes eu comecei a cantar nos bares e tal. Foi onde, por exemplo, conheci o Badocha, que hoje em dia é um dos cantores, e gravou comigo o Saudade no meu álbum, que é um dos meus grandes amigos. Nós não começámos juntos, que ele já cantava, mas andámos a fazer bailes, digamos assim, juntos, né? Quizombas e raps, eu misturava ali um rap no meio, veio daí. Pronto, e os meus amigos depois viram o talento e disseram, houve lá a malta da noite e disse, opá, olha, tu não estás aqui a fazer nada. E se é para estás a passar mal aqui, a gente paga-te uma viagem, sais daqui, desapareces daqui, fazes-te a vida, que lá fora tens trabalho, né? De certeza. E que escolheste Inglaterra? Fui, porque eles disseram ou para Paris ou para Inglaterra. E epá, a língua francesa nunca me atraiu. Aliás, não é a língua francesa, a comunidade da língua francesa é muito fixe, muito de festa e tudo, mas não era precisamente isso que eu não queria. Exato, percebes? porque ias outra vez entrar ia num voltar buraco. a entrar numa onda outra vez que é aquele imigrante muito português mesmo, do bailarico e não sei o que. E cá fora, pelo menos a imagem que se tinha não era tanto essa. Na América, aqui em Inglaterra, e disse, pá, olha, vou para Londres. Tenho um amigo lá que era o Ferrari, vou para Londres. E falei com ele e ele tinha um quartito e eu dormia no chão ao lado da cama, só cabia mesmo eu, nem dava para ele meter os pés. Ou seja, se ele que saísse, tinha que passar por cima de mim. Pronto, e eu tive ali uns tempos, comecei a trabalhar num restaurante logo ao segundo dia, quando cheguei, no centro de Londres, em Holborn, e foi daí que a minha vida começou. Pronto, depois conheci a mulher que é a minha esposa, ao fim de um ano de já estar cá. 2015, mais ou menos? Foi em 2015 mesmo. Sim, em dezembro de 2015 conheci a Flávia e em janeiro juntámos-nos. Uau! Em 2016. Um mesinho. Foi sim. suficiente? Não, foi porque a Flávia vinha de uma história tão ou mais complicada do que a minha, com 2 filhos, bebés, um deles com 2 anos, e aquilo... Nós não nos apaixonámos. Eu costumo dizer sempre isto, a minha questão com a Flávia não foi... Tornaram-se amigos. Ela viu em mim o vazio que eu estava a sentir, que ainda estava totalmente... Desnorteado. Estava sozinho aqui, estava tudo bom, mas depois já faltava tudo, o resto, percebes? Porque depois quando tu ficas bem é que te apercebes do buraco que tu tens dentro de ti, a falta da mãe, porque enquanto tu andas lá na rua e tu chega a um ponto que tu esqueces, porque tu ficas imunador, a saudade desaparece, tu não tens saudades de mais nada, mano. Porque és tu e Deus e acabou. É um vazio enorme. Aquilo és tu e Deus. Físico e emocional. Tu só tens foco em te alimentar, em sobreviver. É mais um dia, é mais uma noite. Coisa muito primitiva, não é? Pronto. E aqui é que eu comecei a ter esse buraco aqui. Quando conheci a Flávia, ela estava numa situação complicada com os miúdos. E eu também, estava sozinho.
E nós começámos a falar, muito amigos. Eu lembro-me que nessa passagem de ano, eu conheci em dezembro, na passagem de ano, fui onde nós vivemos agora, a uma festa portuguesa, fui lá cantar até, e quando voltei, nós juntámos-nos, começámos, e depois os meninos, mano, foi uma afeição muito grande, e começaram-me a chamar pai ao fim de um mês, e a coisa foi quase uma bola de neve, e ao fim de uns meses a Flávia era a mulher da minha vida, pronto, e dura até hoje. E sim, isso dura e há de ser para sempre. Em a não ser 10 que a morte anos, nos pare. já são 5. Sim, temos os nossos 3 filhinhos, porque nós depois casámos logo em novembro de 2016, ou seja, nós juntámos, e eu, para poder dar uma vida melhor ao Michael e ao Guilherme, porque não eram meus filhos biológicos, e para poder tratar dos papéis e tudo, acabei por casar com ela logo, para poder tratar, tanto que só agora, no fim do ano passado, é que acabámos por ganhar o processo em tribunal, e o Michael e o Guilherme estão sob minha custódia. Legalmente, porque já estavam, porque vivendo tantos anos estavam, mas agora legalmente sim. Pá, e são os amores da minha vida, e os meus também, né? E eles gostam muito de te ouvir tocar? Sim, e o Guilherme também fez o primeiro grau de conservatório. Fazem o quê? Adoram? Olha, o Michael quer bateria, o Guilherme fez o primeiro grau de trompete ainda cá, ainda andou, é tipo o conservatório, que é o Royal College, eles têm uns núcleos que enviam para as cidades, e ele fez o primeiro grau, depois desistiu porque ele quer jogar a bola. O Guilherme já tem 17 anos agora e já joga futebol e é muito bom. O Michael, agora a Alicia, a Mia e o Liam, é tudo o que for para fazer barulho, seja panelas, seja pratos, os gajos andam sempre. E às vezes vou ao meu estúdio, se eu me descuidar, tenho coisas gravadas no computador. A sério? Eles mexem em tudo, querem mexer, então... E a tua mulher, a Flávia, também canta e toca? Não, a Flávia nunca foi muito musical, mas na pandemia, logo a seguir à pandemia, ela começou a aprender flauta e gostou muito. Mas depois é aquela coisa, de cuidar de 5 crianças. Eu ando sempre em turnê. Ela tem de ser o suporte do outro lado, a Flávia é uma super mulher. Flávia, aliás, para maturar tem que ser mesmo. mas já tem que ser. Mas depois cuidar das 5 crianças. Mas ela gosta muito, mas suporta-me em tudo. A Flávia, tu não tens noção. Estás a ver aquelas dúvidas que nós todos temos. Amor, está a soar bem. Será que... mas está mesmo, Flávia, diz a verdade. Ela é sincera ou ela dá só assim aquilo? Tu sabes que isso é sempre um problema. Porque por muito que esteja a ser, tu estás sempre, não só estás a dizer isso porque gostas de mim. E nós mas será que está mesmo a soar bem? Mas ela está sempre lá, estás a ver? E atura quando não está muito bom ela está lá, e quando está muito bom ela está lá, e quando pode ir aos concertos ela vai sempre, e é uma super orgulhosa, tanto que ela aparece na televisão, já esteve na TVI comigo lá em Portugal, já esteve cá na BBC, o Michael apareceu na BBC, esteve comigo na televisão. Fantástico. E é engraçado, é muito engraçado. É tão importante ser um dos melhores trompetistas do mundo como é importante ter um núcleo familiar que está sempre lá. Muito mais importante o núcleo familiar do que ser o melhor trompetista do mundo. Porque o título amanhã desaparece, e a minha família, se Deus quiser, há de lá estar sempre. A gente não sabe o que é que pode acontecer, somos muitos, há sempre probabilidade de acontecer alguma coisa a algum de nós, mas há de durar muito mais do que um título, não é? Falavas há pouco da pandemia. Lembro-me de ver numa das tuas reportagens que um dos temas que tu tocavas, fazias também um bocadinho de trabalho comunitário, não é? Para os idosos, sim. Tocavas nos lares. Somewhere Over the Rainbow. Yeah. O que é que esta música tem assim de tão especial? Tem tudo, e aliás, era a música que fazia todo o sentido ali, né? A vida pode realmente ser perfeita. Sim. Aliás, o arco-íris, o verdadeiro significado do arco-íris vem da Bíblia, da própria Bíblia, que foi depois do dilúvio, da destruição do mundo, né? Deus deu o arco-íris para as pessoas perceberem, era um sinal de que havia sempre um sol a vir, né? Que havia e que não ia voltar a acontecer. Ou seja, cada vez que chove e nós vemos o arco-íris é uma prova que não vai acontecer outro dilúvio que nos vai destruir a todos, é para nós termos calma. E era o que nós precisávamos ali na pandemia, né? E eu comecei a tocar na rua, foi nessa altura que eu comecei a tocar. Foi em 2019, comecei a estudar, mudámos daqui para Bristol em 2018, para ter uma vida melhor para os miúdos, lá era mais barato e eles conseguiam ter aquela vida que aqui não conseguem, por exemplo, de andar de bicicleta na rua, jogar à bola, que aqui não tínhamos essas facilidades. Comecei a trabalhar numa fábrica, mas depois comprei ali um trompete, entrei numa orquestrazinha lá e foi dali que começou. A minha sorte foi precisamente a pandemia. Quando vem a pandemia eu tive tempo de estudar para me agarrar àquilo. Eu tive quase 2 anos em casa, né? Claro, 1 ano e meio. Claro. Estudar não eram 4, aí eram 8, 9, 10 horas por dia. Foi mesmo até já ninguém poder ouvir. Os vizinhos já chegaram a fazer queixa. Mas esquece, mano. Eles queriam dormir e eu sempre... Porque eu disse à Flávia, é agora que eu vou dar a volta à nossa vida outra vez. Vou agarrar nisto. E foi.
E foi. Graças a Deus, não foi? E se formos a ver, não foi assim há tanto tempo. 2019 foi há 6 anos atrás. Sim, foi tudo muito rápido e recuperar tão rápido e depois ganhar logo prémios logo ali a seguir em 2 anos, foi logo com este primeiro álbum, onde estava a Princesa do Alentejo. Há 5 anos consecutivos que tu és medalha de prata dos Foi logo ao Global segundo Music ano, Awards. comecei logo a ganhar com esse álbum. Foi um álbum de pandemia. Como estávamos todos trancados em casa, esse álbum, o All of Me, onde está a Princesa do Alentejo, eu juntei todos os meus contactos do passado. Tenho o trompetista da Ivete Sangalo, tenho o trompetista do Toy, tenho o trompetista do Andrea Bocelli, cá em inglês. Eu juntei-os todos e fizemos sessões online. Fantástico. Cada um gravou do seu próprio estúdio, mandaram tudo para mim, eu mandei tudo para Portugal e mixámos tudo, ou seja, foi tudo feito à distância. Pá, e foi um álbum do caraças, né? Depois tem grandes nomes, todos eles também partilharam e ganhámos a cena, mas foi daí que começou. E eu comecei a tocar precisamente logo a seguir à pandemia na rua. Pronto, foi daí que eu comecei a tocar nos hotéis, nos hospitais, nos lares e tudo. E os vídeos, não era normal haver um trompete na rua. Normalmente tens cantores com guitarras, saxofones, trompetes não. Principalmente naquele lado do país. E marcou a diferença. É uma área muito tradicional, cidades muito tradicionais, quase não tem buskers, que é os músicos de rua até. Eu fui dos primeiros, e aquilo foi uma cena, sabes aquela sede, uma cidade que era muito idosa, a sede dos velhotes terem de animação e ainda não se podia ter contacto. Então, eu ia com a colunazinha, tinha bateria, não precisava, e eles a jogarem notas das janelas. Fantástico. Mas eu fiz muito, tu não tens noção, eu fazia dinheiro ali uma cena, e foi aí que comprei o meu primeiro trompete, uma coluna melhorzinha, só que os vídeos viralizaram, e chegou aos ouvidos da rainha. E então a rainha deu-me um award, fui o único português a receber um award da rainha. Chegaste mesmo a conhecê-la? Não diretamente, quem me deu o award em mãos foi o representante, que é o High Sheriff de Somerset. E foi na Catedral do Wells, que é uma das maiores catedrais do país. Fui lá à cerimónia com a minha esposa e recebi. Mas foi um orgulho do caraças, porque conheci tudo o que era altos cargos de juízes, de sei lá, daqui da corte, estavam todos lá. Nesse dia sentiste que valeu a pena todos os percalços que aconteceram? E foi daí que tudo mudou, porque hoje em dia são todos meus amigos. Por exemplo, se eu preciso de um advogado, tenho um grande advogado. Ou seja, eu ganhei amigos ali por causa de um prémio. E foi um bocado aquela coisa, eles costumam dizer, eu sou o português inglês lá. Porque eles até me pedem para vestir a farda, não sei se já viste nos funerais dos veteranos de guerra, sou eu que faço todos para a coroa. Não sabia. Eu meto a boina portuguesa, um fato que é o que eles chamam de veterano, que é um fato preto, mas com o crachá português do exército, e vou em representação do exército. Fantástico. Tocar o toque de silêncio nos funerais dos militares. E toquei no funeral do Príncipe Filipe, na cerimónia de lá, porque cada estado teve uma cerimónia. Isso tudo foi uma bola de neve muito... Tudo são contactos, mas acima de tudo também te faz sentir parte da comunidade inglesa. Foi isso, não é? Abriu muitas portas. Hoje em dia lá, tu chegas àquela cidade, se tu falares de mim, mas não é brincar, em qualquer sítio. Nós, por exemplo, vamos ao restaurante, não temos desconto ou não pagamos. Uau. Vamos à loja, oferecem sempre alguma coisa aos meus filhos. É o senhor Luís, entendes? Aquele carinho, uma coisa aquilo que eu nunca tive, de repente apanho no oposto. Mas tu que tens fé, tu que acreditas em algo superior e que acreditas em Deus, Sim. Sentes que estás a ter quase como se fosse a recompensa de todas as coisas menos boas pelas quais passaste? Sim. Aliás, eu não acho que seja uma recompensa, porque é isso que a malta... Eu acho que às vezes nós vemos as coisas de forma errada. Isto não é uma recompensa. Isto basicamente era aquilo que uma pessoa, se seguir um caminho correto, vai ter. Eu sinto como uma recompensa porque eu fiz muita asneira e perdi este caminho correto, entendes? Porque na verdade não é uma recompensa. A recompensa em si é um dia no fim, né? A recompensa é tu saberes que um dia chegas feliz, ao fim. não é? Sim, chegas ao fim e estás com Deus, mano, que é a maior alegria do mundo, que a felicidade não há de caber no coração, não é? Agora, isto é basicamente aquilo que uma pessoa devia. Se tu fizeres tudo o que é certo e continuares, as lutas vão estar lá. Okay? A malta às vezes, Deus, mas eu tenho tanta luta. Tens, se não tivesse, Deus não estava lá. Não é? Se não tiveres lutas, alguma coisa está errada, mano. Temos sempre de evoluir. Claro, nós temos que estar sempre... Se Deus realmente existe como nós acreditamos que existe... E ele te molda, tu és como um diamante, tens de estar sempre a ser queimado, tens de estar sempre a ser lapidado, senão... Por isso é ver as lições e ver os desafios como coisas positivas. Sempre. Por mais árduos que possam ser. E às vezes são muito duras, e às vezes custa mesmo muito, mas é Deus a dizer-te, cuidado que não é por aí, estás outra vez a ir para o caminho errado, anda lá para trás, não é? Para e pensa, não é? Porque eu costumo dizer, às vezes as pessoas, que todos os teus sonhos, que Deus queira que todos os teus sonhos se realizem. Eu digo, Deus queira que não. Sim. Deus queira que não. Porque se todos os meus sonhos se realizarem, eu sei que há muitos sonhos que eu tenho que certeza que vão ser contra a vontade de Deus, mano. Ou então acharmos que Deus é que tem de fazer por nós, não é? Pois. Deus quer que Deus te permita isto ou aquilo, não é? Exatamente. E nós deixamos de ter essa responsabilidade. Imagina, imagina tu tens o sonho de ser muito rica.
Mas Deus sabe que se tu fores muito rica, porque Deus já sabe. Vamos parar a vida nova de mil fontes. Não, que tu, por exemplo, se fosses muito rica, que tu tinhas na tua cabeça de ir comprar um ganda carro e te ias espetar e ias morrer. Deus ia-te ajudar a realizar o sonho de seres muito rica, para quê? Exato. Ia ser bom para ti? Não ia, ou seja, há coisas que a gente não sabe, mano. Tudo na vida tem uma justificação? Tudo. E tudo o que eu passei, foi para conhecer a Flávia e fazer o que eu fiz pelos meninos. Isso foi a primeira. Foi aí que eu entendi precisamente do porquê é que eu tinha sofrido tanto antes. Para ser o homem que eu tive que ser. Para ser o pai que não tiveste? E ser o pai que eu tive que ser diretamente vindo da rua, não sabendo ser pai e apanhando 2 crianças logo assim do nada. Estás a perceber? E foram eles que me fizeram estar onde eu estou hoje, que foi essa luta que me fez crescer. Fantástico, Luís. Nota-se perfeitamente que, apesar de todos os sítios onde já tocaste, e já foram muitos, porque estás pelo mundo, já o disseste aqui algumas vezes na entrevista, mesmo o melhor palco, nada é mais importante do que uma sala de estar com a família. Não. E o acolher da família. E os amigos, sem dúvida. Que valores é que uma pessoa, independentemente de estar num pedestal ou estar no topo da carreira, o que quer que seja, que valores é que nós nunca devemos perder enquanto seres humanos? Não, a humildade é sempre o maior valor que nós temos que ter, né? Mas a humildade é um bocado relativa e as pessoas confundem às vezes um bocado a humildade com o não te valorizares. Tu podes te valorizar muito e continuas a ser humilde. Uma coisa é seres humilde, outra coisa é teres a autoestima baixa, né? Que não é a mesma coisa. Tens de ter os pés assentes na terra e perceber que são prioridades. Eu acho que isso é o mais importante. E a prioridade é o amor, mano. São as pessoas ter... Eu costumo dizer, pode-me acontecer tudo, posso acabar na rua outra vez, porque não sei, mano. Ninguém e sabe. as pessoas dizem, isso não te vai acontecer. Não digam isso, não sei. Às vezes quando falamos é que agora, é pior, não é? Hoje tenho a certeza de uma coisa. Já não estava sozinho. Isso eu tenho a certeza absoluta. E isso é o mais importante. Ou já irias também agir de outra forma para ia resolver ter a alguém, situação? porque eu tenho espalhado tanto carinho em tanto lado e tenho estado com tantas pessoas boas que eu já tenho a certeza neste momento que eu ia ter alguém ao meu lado. Tu fazes também parte de diversas angariações de fundos. Sim. Tentas que isso não seja um porta-estandarte porque não te queres vangloriar com isso, mas sentes que hoje em dia, se calhar, a tua experiência de vida, tudo aquilo que tu dás aos outros, isso acaba por mudar também a vida deles? Sim. E especialmente nos masterclasses que eu faço ou as palestras, lecture, como se diz cá, onde eu vou às escolas e tento, às vezes só o dizer aos miúdos, olha, eu estive lá, atenção, ouçam os pais, vejam onde é que se metem, só tu poderes dar o teu exemplo e eles verem de onde tu vieste, e como eu tenho imagens de onde eu dormia e tudo, choca-os um bocado. Tu mostras isso? Mostro, sim, e uma coisa é eles ouvirem na televisão, outra coisa é ver ali alguém à frente, quando eu mostro cicatrizes que eu tenho, quando eu mostro o sítio onde eu dormi, eles olharem para mim agora e pensarem, pô, e é muito raro tu não vejas as crianças a chorar. Fantástico. Crianças que normalmente até não são tão emotivas porque estão naquela idade que não... mas chocam-se um bocadinho e depois vêm no fim, querem falar, querem dar um abraço. Isso é muito importante, isso é o mais importante para mim. Passar isso aos meus filhos, principalmente, e à minha família, mas depois também aos de fora. Muito bem. Sem dúvida. Próximos espetáculos, ontem nos Três Leões. Hoje nos Três Leões. Hoje também nos Três Leões? Hoje é que é a festa privada. Ontem eu vim de surpresa, que era para poder... Sim, hoje é uma festa privada nos Três Leões para uma comissão de festas de Mangualde. Mandamos aqui um beijinho para o Zé. Um beijinho para o Zé, que é o meu patrocinador e um amigão, como eu te disse há bocado em off, que há muito poucos, e é por isso que é o único sítio aqui em Londres onde eu toco. Sim, da comunidade portuguesa é o único sítio onde eu prezo mesmo em tocar, mesmo sendo um espaço pequeno, é um amigo com coração muito acima de... É verdade. Não há palavras, sim, não há palavras. Aqui em Londres, imagina que eu agora dizia-te, Luís, eu quero ir ouvir-te e gostava muito de te ouvir em concerto, numa sala grande, pequena, o que quer que seja. Onde é que eu poderei ouvir-te? Provavelmente em jazz clubs como o Crazy Cox, o Ronnie Scott, que não é tão fácil, mas está para acontecer, mas não podemos avançar muito, mas tens vários sítios, Camden Town também. O Jazz Café, não é? Sim. Por aí, o Pizza Express. Na Soho é muito mais fácil de me verem alguma vez. Agora, à volta, pronto. Países, agora vou para Toronto. Uau. Vou estar em Toronto com uma banda filarmónica, que é o que eu tenho feito com orquestras, né? Onde eu toco as músicas portuguesas, tipo o Saudade, que não é português, mas é o Para os Braços da Minha Mãe Pedra Brunhosa, mas com banda. Portugal, norte a sul, tenho andado há 3 semanas lá uma cá, tenho corrido as cidades todas. Estive agora em Lagos, que foi o último, Vozela.
Pocariça, Cantanhede, e vou para os Açores, outra vez São Miguel agora. E também muitas parcerias com cantores portugueses Sim, conhecidos, sim, falaste-me sim. já Do de Jorge Badocha, Palma, do do HF. Badocha e outros que virão agora Sim, em sim. breve mais novidades. Provavelmente Pedra Brunhosa, Provavelmente. com o Para os Braços da Minha Mãe, o Fernando Tordo, que fez o encerramento da minha tour o ano passado no Montijo, o concerto, foi uma surpresa especial, foi muito bom. Eu muito acho feliz. que dificilmente vais voltar a Portugal para viver. Sim, muito, muito dificilmente, a não ser que realmente a economia aqui obrigasse a voltar para lá. Primeiro, pela questão económica, e segundo, porque santos da casa não fazem milagres, e eu estou muito bem lá neste momento porque estou a viver cá. E a tua família também já está muito enraizada Sim, aqui. sim. Mas a única coisa que me faria mudar para lá era precisamente o bem da minha família. Se eu percebesse que o bem deles estava acima de... eu mudava na mesma. E tu ficas bem em qualquer parte. Sim, porque eu vou trabalhar e vai haver sempre trabalho. Lá está, neste momento ia haver trabalho. Se calhar noutras alturas iam fechar as portas porque eu não tinha sido a melhor pessoa, mas neste momento tenho a certeza absoluta que tinha portas abertas. Depois da tempestade também vem a bonança. É o arco-íris, Exatamente. é isso. O que é que ainda falta fazer? Qual é aquele objetivo dentro do campo profissional que tu dizes assim, não, eu ainda quero chegar aqui? Epá, olha, tocar no Brasil e nos Estados Unidos são dois países que me faltam, mas acima... Eu continuo a dizer, o meu maior objetivo é tocar corações, mano. Seja como for, Tu tens uma frase muito bonita que eu vi também numas reportagens, que é isso mesmo. Se não tens cria e Exatamente. o importante aqui não é tocar bem, é tocar a alma. É tocar a alma. É a alma, é isso, mano. Não eu digo sempre aos alunos, uma nota errada, tocada com alma, é muito melhor do que a nota certa tocada sem alma, mano. Isso não... É toda uma questão de intenção, sensibilidade, coração, alma. A pessoa quando está a ouvir, seja a cantar ou a tocar, ela tem... se ela estiver apaixonada, tem que chorar, mano. Se estiver feliz, tem que rir mais ainda. E se estiver triste, tem que se lavar mesmo em lágrimas. Tem que sentir. Se não sentir, alguma coisa está mal, mano. Tem de ser saudade. É isso mesmo. É saudade, Tem de haver exatamente. saudade? Saudade tem. É isso mesmo. E será que ao tocar trompete também não há aí muita saudade a ser matada? Muita. Eu choro com o trompete, mano. É isso. Eu como nunca aprendi a transmitir as minhas emoções, agora já vou falando mais, mas naquele tempo na rua era a chorar. E quando eu era miúdo era fechado no quarto para não ouvir as discussões e tudo. Eu chorava com o trompete, né? A música salvava de certa forma. Era a minha forma de me expressar, foi sempre através do trompete. E foi por isso que eu aprendi a cantar tanto com o trompete, que não era uma coisa tão comum. Né? Não foi porque eu tivesse trabalhado para aquilo, lá está. Foi destino, as circunstâncias criaram aquilo que eu sou hoje e o meu tipo de som e aquilo que eu sinto. Luís, para quem nos está a ouvir, qual é o conselho que tu dás, tendo em conta a tua experiência de vida e tudo aquilo pelo qual já passaste e aquilo que desejas não voltar a passar? Que as pessoas se compreendam mais, cada vez mais. Especialmente, e agora vou falar aqui para a comunidade de Stockholm, eu falei isto em off, mas não tenho problema. Eu fiquei um bocado chocado aqui com a realidade. A comunidade pequena é muito boa, mas pode ter alguns problemas muito graves. E a questão das rivalidades, da questão do português, do mata-mata, esfola, mano, perdoem-se mais e entendam-se mais. Amanhã dão-nos um chute no rabo, vai tudo embora daqui, vamos todos corridos. Olhem o que aconteceu agora, tanta gente, e nós não somos nada, mano. Nós não somos nada. Se começa uma guerra, por exemplo, nós estamos aqui numa ilha, vamos ser dos primeiros a levar com uma guerra, e depois? Vamos andar à guerra ou vamos andar todos? Amem-se, é o mais importante. Perdoem-se, perdoem as maldades. Não quer dizer que tenham que lidar com pessoas que vos fizeram mal, mas perdoem e não queiram... afastamo-nos, não é? E não façam mal, mano. Não tentem com que essa pessoa vá sofrer mais à frente. Perdoem e acabou, pronto. Acabou, cada um segue o seu caminho. Exatamente. E cada um aprende à sua maneira. É tão bom viver com essa paz e era tão bom termos uma comunidade mais unida nesse sentido. Eu acho que era muito importante. E também com um horizonte mais aberto de que muito mais. A vida é muito mais do que certas coisas pequeninas. Então não é, mano. A gente veio aqui para fora todos para uma vida melhor. Não foi para aquilo que muitos acabamos por viver aqui. Mas alguns replicam a vida que já tiveram antes, não é? Ou acaba por piorar. Eu costumo dizer que há dois tipos de inveja, só para terminar muito rápido. Há uma inveja que é a inveja, por exemplo, no mundo inteiro, que eu vejo uma inveja que é: tu tens uma coisa, e eu também gostava bué de ter, que era top, eu também queria ter aquilo que ela tem. O português é ao contrário, tu tens uma coisa e eu gostava que tu não tivesses porque eu não tenho. Uhum. Ou então que eu tenha de ter melhor do que tu tens. Ou seja, é uma inveja que não tem nada a ver. Há uma inveja que pode ser positiva, que é: se tu tens, eu também quero. Ou seja, eu vou lutar para ter uma coisa como aquela. Ou seja, é um objetivo, né? Que é top.
Eu estou a ver em ti um golo, como eu quero também chegar lá. Há outros que não, tu não podes ser porque eu também não tenho, tu também não podes ser. Isso é muito mal, mano. Mas podemos simplesmente ficar felizes pelo sucesso tu do outro. Pode, mano, a minha alegria, tu vais tocar ali agora ao Lusitânia, ainda porque estávamos a falar, eu nunca toquei lá, eu fico bué da feliz, tu ires lá. Mas um dia também gostava de te ouvir no Lusitânia. Mas eu gosto bué que tu vais lá, e o Serginho está lá e eu também fico bué feliz. Ainda outra vez fui lá e ele estava lá a tocar e eu fiquei todo contente. Isso é tão bom, mano, ver que há pessoas que continuam a tocar e a trazer a nossa cultura aqui, tão bom. Porque antes de sermos colegas de profissão, também somos amigos e somos seres humanos e temos de nos respeitar. E é o mais importante. Amanhã, quando eu disse posso andar nas obras, já não sou teu colega, mas se calhar continuo a ser teu amigo. E não deixas de ser o Luís que eu conhecia antes. Exatamente, mano. Qual é a diferença? Não é? A diferença está nos olhos de cada um. É. Mas o coração devia estar no sítio certo. É isso aí. Obrigada, Luís. Obrigado eu. Foi excelente. Muito bom. Desejo-te as maiores felicidades, continuação de muito sucesso e sempre assim, cabeça lúcida, pés na terra e muita humildade, que é o mais importante. Um grande beijinho também para a tua família. Devem estar a ouvir. Despedimos-nos com... Saudade. Aqui com o Badocha. Com o Badocha, o meu mano Badocha. Não é para todos, então aqui deixamos este saudade. O nosso muito obrigado por ter estado desse lado. E voltamos para a semana. Este foi o programa Acontece com Luís Martelo, um dos grandes trompetistas do mundo, e ele é português. mostrava esse caminho longo, que mostrava esse caminho longo, esse caminho para Santo Tomé. Que mostrava esse caminho longo, que mostrava esse caminho longo, esse caminho para Santo Tomé. Saudades, minha terra sanigua. Saudades, minha terra sanigua.
RTV Lusa. Boa tarde. www.rtvlusa.com. Nós somos a nova rádio portuguesa. RTV Lusa. Boa tarde. Acontece. Autoria, apresentação e produção de Margarida Arcanjo.